Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma leitura intuitiva e coletiva. Antes de seguirmos para a leitura, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comente. E caso a leitura não ressoe com a sua energia, jogue para o universo e espere uma próxima leitura, pois a sua resposta virá. Vamos seguindo aqui para a nossa leitura e ver o que a espiritualidade tem a nos dizer através do tarô. Ver qual orientação eles podem nos dar para este momento. E aqui, a partir disso, possamos fazer escolhas com mais clareza, sabedoria e direcionamento. Abrindo nosso jogo, nós temos o 3 de paus. A carta vem nos convidando a não só olhar para as possibilidades, mas sim de maneira um pouco mais assertiva, seguirmos em frente, sem imaturidade, sem aquele impulso desnecessário, mas vendo tudo o que está acontecendo para que possamos nos movimentar de maneira não só mais assertiva, mas querendo sim, aqui no As de Paus, ter os nossos começos e recomeços. A espiritualidade no As de Paus, ela vem trazendo para a gente essa vontade, esse querer de recomeçar algo ou começar indo em busca daquilo que faz sentido, mas também entendendo todas as situações no qual nós já passamos ou vamos passar ainda, porque é como se estivesse tudo conectado. O nosso querer com o querer da espiritualidade e a vontade de fazer acontecer. Para alguns aqui, apesar de ser projetos profissionais, financeiros, é necessário que também se detenha e se atenha às suas emoções. É necessário que você também observe aquilo que pulsa dentro de você e faz sentido para a sua vida. Porque a partir daí, a própria espiritualidade provendo as certezas necessárias, os começos e recomeços, na vontade do fogo, o emocional vai trazer o seu equilíbrio perfeito, a ponto de você entender que não é só através dos impulsos que se fazem as coisas, mas sim através daquilo que está dentro do seu coração, aquilo que vai fazer sentido e vai fazer você pulsar cada vez mais forte. Trazendo para si também a força do mago, trazendo para você a resposta que você procura, e vem falando que dentro das suas emoções, dentro daquilo que faz você vibrar mais forte, está aqui, justamente consigo. É você quem tem o poder nas mãos de fazer as coisas acontecerem. É você que detém a decisão de se movimentar assertivamente e dar inícios ou reinícios, a projetos, sejam eles no âmbito emocional, amorosos, mas também projetos profissionais, que dependem muito da sua vontade e das suas emoções, do seu acreditar nisso. Mas para que isso tudo aconteça, vai depender somente de você. Porque nós temos aqui um 2 de copas, trazendo possibilidades de trocas, seja ela no âmbito amoroso ou profissional, trocas que vão trazer energias positivas, trocas sinceras, mas basta você decidir e não só ficar olhando à beira do mar, não só ficar parada ou parado analisando e imaginando, mas sim tendo a ação de começar ou recomeçar, tendo o impulso da chama da espiritualidade, de fazer as coisas acontecerem porque você entendeu as suas conexões com o que você está buscando. É o momento de
Entender que 100% do que você quer vem de dentro de você e não de fora. Quando você olha para dentro, você entende o seu poder pessoal, você entende o que você carrega, a sua espiritualidade. Você não fica em cima do muro em relação às suas movimentações e o que você precisa fazer para trazer a sua realização. Mas para isso, é necessário que você tenha um equilíbrio do corpo e da mente, que você consiga entender tudo aquilo que você está passando e tudo aquilo que você precisa projetar a fim de trazer movimentos. Aqui mostra para mim pessoas, por causa da dopagem de espadas, pessoas um pouco jovens. Podem ser um tanto imaturas, dependendo, ou racionais demais? Sim. Mas são pessoas que têm a vontade de se movimentar em direção a algo, em direção a uma parceria, provavelmente em direção àquilo que acredita aqui ser o ideal, mas muito desses movimentos se atém por conta de desejo. Não está se atentando por conta de entender que é algo necessário e bom, é algo que vai trazer o crescimento. Não quer dizer que tem que ter a falta do desejo. Não. Aqui, para aqueles que buscam, dentro das emoções, pessoas e parcerias, não se movimentem de forma imprudente, apressada, só porque sente a necessidade de ter aquilo nas mãos. Porque a carta do diabo, ela não só fala dos desejos, mas ela também traz essa sensação de posse. É meu, eu quero e pronto. E nem sempre vai ser assim as coisas. Cuidado com os exageros, cuidado com vícios, porque muitos aqui podem estar se movimentando nessa direção, mas também por conta do que está no oculto e as pessoas não veem, que é aquela manipulação. Tira você do seu norte, do seu caminho, e coloca você nessa energia de desejos excessivos em cima de situações que não vão compensar lá na frente e vão lhes trazer arrependimentos. Veja se o que você está desejando é realmente algo sincero e propício daquilo que você está correndo atrás. Ou se não estão tentando manipular todos os seus recomeços emocionais, sentimentais, amorosos, a fim de fazer você se prender numa determinada situação onde não tem mais cabimento. E por mais que você às vezes enxergue, você não tem a força o suficiente para sair dessa situação. Porque está faltando o equilíbrio, está faltando a clareza, está faltando a sua conexão com a espiritualidade, a fim de você descobrir e entender o que realmente te prende e faz você continuar agindo da mesma forma. Para outras pessoas aqui, dentro do âmbito do trabalho, pode surgir um período onde vocês vão precisar decidir recomeçar a vida profissional de vocês, sim. Mas vocês vão decidir recomeçar tendo não só a intuição, mas sentindo no coração aquilo que precisa ser modificado e mudado, a fim de trazer as parcerias corretas e não só o equilíbrio sensato, mas a movimentação certa em direção ao sucesso. E a partir daí, por mais que tentem atrapalhar os seus caminhos, não vão conseguir. Até porque você já vai estar calejado ou calejada. O 7 de ouros fala desse período onde você para e observa tudo o que já aconteceu na sua vida e tudo o que está para acontecer. Tudo aquilo que já enraizou e deu frutos e tudo aquilo que ainda vai vir à frente. E quando você faz isso, você entende que suas conexões do passado, situações no qual você precisou decidir, seja elas por continuar ou sair,
vieram através do seu aprendizado, vieram através daquilo que você cultivou de melhor. Sete de Ouros fala muito do plano material. Muitos de vocês deram valores a algumas conexões e hoje em dia podem não ter mais e ficam a pensar a respeito disso. Para outros, vocês estão decidindo se vão se movimentar em direção a essa troca, a algo que vocês buscam, mas muitos olhando para o passado e colocando na balança para ver se realmente vale a pena ou não dar este passo, dar esta caminhada, seguir no Pajem de Paus para um novo. Até porque muitos aqui, pelo que pode se ver, se hoje em dia pensa em se movimentar em direção, foi porque lá atrás pode ter agido de forma não tão madura, porque o Pajem de Paus traz essa imaturidade, traz essa vontade do fogo, essa vontade de fazer as coisas acontecerem depressa e não com cautela, mas também em busca de uma determinada liberdade. Analisem bem as movimentações de vocês, sejam no profissional ou no pessoal, até porque quando decidirem iniciar algo e vocês estiverem em perfeito equilíbrio, vocês vão entender que a espiritualidade vem finalizando um ciclo na vida de vocês. Ela vem trazendo a proteção, sim, mas vem trazendo a necessidade de findar algumas coisas, porque vai trazer para vocês o renascimento. A partir do momento que vocês começam ou recomeçam, têm a conexão sincera, vocês têm a clareza, a espada aqui trazendo o equilíbrio, para que vocês possam se movimentar, vocês tendo a descoberta, vocês tendo as ideias e as conexões necessárias. Junto da espiritualidade, vocês têm crescimento, têm proteção, têm harmonia, têm a prosperidade e têm um recomeço. Que a carta da morte aqui, ela não retrata só finalizações, ela retrata um recomeço de jornada. É onde você atingiu o equilíbrio, a maturidade necessária para fazer acontecer na sua vida aquilo que você está em busca e está alinhado com o seu propósito. Tendo em vista os começos e recomeços emocionais na vida de vocês, muitos pulsaram em se movimentar depressa em direção a um lado financeiro. E acabaram por deixar para trás as emoções e aquilo que importava para tentar cultivar um começo próspero, um começo de valor, um começo seguro. E pelo que eu vejo aqui, muitos desses começos que vocês decidiram, até então, acreditam-se terem decidido algo por conta própria, no sentido de que não precisei refletir sobre algo, eu só vou me movimentar. É basicamente isso que aconteceu aqui. Muitos ignoraram seus começos emocionalmente falando, e na energia do Cavaleiro de Paus, uma energia de velocidade e menos direção, resolveram deixar para trás aquilo que sentiam, aquilo que tinham como propósito ou algo de melhor, a fim de tentar começar a se estabilizar, a fim de tentar enraizar algo. Mas como o mago vem para vocês trazendo a possibilidade de vocês fazerem tudo, porque vocês têm o poder na mão, vem trazendo também as manipulações que já aconteceram, a falta do senso de justiça que reinou no caminho de vocês, trazendo um desequilíbrio, seja ele emocional, profissional ou financeiro. E hoje vocês se veem de uma maneira completamente diferente de quando resolveram se movimentar sem planejar e sem pensar. Digo isso porque, fundo do deck, a carta dos amantes.
A carta que fala das decisões que influenciam o seu entorno, mas também falam de pessoas, falam de conexões. Por isso que o jogo está um pouco dividido entre a parte pessoal e profissional e a parte amorosa de muitos. Tudo passando pelas decisões que foram tomadas. Energias sendo movimentadas, impulsos de movimento fora do padrão, vamos colocar assim, né, que a espiritualidade tinha para vocês, fora do propósito, fora da iluminação, trazendo aí maturidade nas movimentações. É o momento de parar e analisar se você está ouvindo o seu ego ou se você está ouvindo a sua espiritualidade de fato, a fim de fazer a sua caminhada ouvir. Fazer a sua caminhada ter sentido, melhor dizendo. Até porque as injustiças que nós cometemos, elas retornam para a gente. Elas cobram e trazem o desequilíbrio na nossa vida. Caso muitos de vocês estejam passando por uma determinada injustiça no plano material, é reflexo de tudo aquilo que vocês já praticaram nessa vida. Então nós podemos ver como se fosse uma cobrança da espiritualidade em cima das atitudes que vocês já tiveram. Por mais que algumas situações levem tempo para começar, a partir do momento que você consegue equilibrar os seus movimentos, você consegue sair dessa balança que está desequilibrada e consegue equilibrar os seus caminhos a fim de trazer para si algo que vai de acordo com o seu propósito. Muitos, com o pesar e com a clareza que a espiritualidade vem trazendo, não só já olharam para trás, mas hoje vem a necessidade de abandonar situações. Até porque já trouxeram para vocês aprendizados. A partir do momento que você entende tudo o que você já passou e você se conecta com o que você quer, você passa a deixar para trás aquilo que não vai impulsionar o seu crescimento, não vai fazer jus à sua sabedoria e às suas experiências. E você começa a trazer um equilíbrio para a sua vida. Mas isso acontece quando você entende tudo o que você já passou e tudo o que você quer para o seu futuro. Para que isso aconteça, você tem que matar suas imaturidades, você tem que matar um velho eu seu e começar a agir com prudência, tendo o renascimento necessário a fim de promover o seu início, o seu plantio e o equilíbrio dos seus caminhos, sejam eles materiais, emocionais, profissionais. É a partir disso que as coisas vão começar a fazer sentido para você. E essas trocas que você busca vão aparecer no momento certo, com o equilíbrio certo e o direcionamento correto, fazendo com que as suas movimentações venham ser mais direcionais do que acima da velocidade e vão trazer para você a conquista, o sucesso e não os vícios, a manipulação, como muitos querem. É o período e o momento de se analisar tudo aquilo que vem sendo feito
plantado, pensado, mentalizado. Se vale a pena seguir o caminho que está seguindo, ou se vale a pena parar, observar e reconsiderar tudo aquilo. Até porque muitos de vocês, hoje em dia, se encontram aqui, nessa sensação de escassez do 5 de ouros, por conta das manipulações que já aconteceram, por conta de não observarem e não entenderem os seus próprios caminhos, por conta das suas próprias imaturidades em relação às suas ideias. Muitos aqui se encontram perdidos e se sentindo abandonados por conta das escolhas que fizeram, e trazendo para si a necessidade de querer se movimentar, de querer fazer as coisas acontecerem com pressa. E todas as vezes que tiveram pressa, vocês, pelo que eu vejo aqui, caíram nas próprias armadilhas. O 8 de paus, ele traz sim uma mudança. A mudança pode ser rápida? Sim, mas à medida que você entende toda a sua experiência de vida e tudo que você precisa deixar de lado. Para muitos aqui, está tendo escassez de mudança, não está tendo a mudança da escassez. Vocês, ao invés de saírem dela, vocês estão adentrando cada vez mais ela. E mesmo que haja no 6 de paus a espiritualidade tentando prover melhorias, se vocês não enxergarem as mudanças de maneira como tem que ser, não adianta culpar aqueles que estão tentando te guiar, porque, de toda forma, eles já mostraram para vocês a necessidade de se movimentar com direcionamento, não com impulso, não com imaturidade, mas sabendo para onde vocês têm que ir, o que vocês têm que fazer, a fim de sair dessa sensação de escassez das conexões de vocês e, a partir daí, trazer mudanças junto da espiritualidade para aquilo que vocês querem começar ou recomeçar, e sentindo que as movimentações, tendo direcionamento e sabendo deixar para trás situações que não têm mais valor, vocês vão promover, junto da espiritualidade, a melhora necessária. E a partir daí, vocês não só vão entender o poder que vocês têm na mão, mas vocês vão entender toda a manipulação que foi feita e que fez você agir de forma injusta com seus próprios caminhos, trazendo desequilíbrio e fazendo você se movimentar de maneira imprudente. Muito do que está acontecendo aqui na mesa, alguns já estão numa segunda etapa das 4 que foram tiradas, e outros ainda vão passar pela primeira. É o momento de vocês analisarem, porque a espiritualidade, a partir do momento que quer tirar, quer mudar essa sensação de escassez, quer promover as melhoras e a movimentação, elas querem trazer uma estrutura para você, algo que você procura na sua vida. Algo leve, algo bom, algo que vai trazer alegria. Mas enquanto muitos de vocês estiverem vibrando aqui, nessa escassez, nesse abandono de estrutura, nada vai adiantar. A espiritualidade pode colocar o outdoor, estourar fogos, fazer o que for. Vocês não vão enxergar o que tem que ser visto, porque vocês estão se prendendo a algo que vocês sentem que já finalizou, já acabou. E as mudanças que a própria espiritualidade tem para vocês aqui é de tirar fardos passados, é de tirar um peso dos recomeços que tem para vocês. Mas para isso vocês não só têm que aceitar as mudanças, você tem também que aceitar o renascimento.
ou deixar para trás aquilo que não faz mais sentido, e a partir daí vocês seguirem em frente. Por que eu falo isso? Para alguns aqui, as estruturas não fazem mais sentido. E vocês carregam elas como um fardo, como um peso. Sejam estruturas emocionais, profissionais, carreira, a maneira como vocês estão agindo. Não adianta pedir a espiritualidade por mudança, direcionamento, luz, seja lá o que for, se vocês não estão dispostos a abandonar esse fardo, a ir em busca das mudanças necessárias para fazer acontecer na sua vida a melhora e a mudança necessária. Se transformar você num novo. Porque o 6 de paus, com a carta do mundo, é a espiritualidade provendo as mudanças necessárias a fim de fazer você renascer de toda a dor e sofrimento que você já passou. De toda a má decisão que você já tomou na sua vida. Cheguei a ficar arrepiado. A espiritualidade, ela te convida, ela não te obriga. Mas para isso você tem que decidir se movimentar e resolver todos os seus conflitos. A carta da força. A partir do momento que você domina tudo aquilo que veio te dominando, que foram seus conflitos, seus medos, tudo aquilo que te impedia de seguir adiante, a partir do momento que você se movimenta em direção ao que a espiritualidade provê para você, que é o novo, a partir do momento que você renasce, você muda e você domina tudo aquilo que fazia com que você ficasse parado, estagnado, você traz um novo direcionamento para você. Você traz a leveza. Você sai dos seus conflitos. Você sai das suas teimosias. Você domina aquilo que dominava você, que era o seu medo. A sua racionalidade. A sua frieza. Tendo clareza que para você se tornar aquilo que você quer, a carta da Imperatriz, você precisa desconstruir muito do que você já construiu. Que a torre aqui, ela foi imposta como se fosse uma proteção, você se autoprotegendo de situações. Então você fica bastante racional e você acaba guardando, escondendo tudo aquilo que você sente e você realmente quer. E com isso, as suas estruturas continuam vibrando na sua escassez. As mudanças e o soltar o fardo fica à mercê de você entender ou não. E os inícios, reinícios e as movimentações necessárias ficam dependendo muito de quando você vai entender e quando você vai transformar. Cavaleiro de Copas. Assim como no Cavaleiro de Paus, vocês esperam respostas ou estão em busca delas, aqui não é diferente. Vocês, racionalmente, esperam a resposta de algo que vocês não fazem nem questão de se movimentar para ter. E a sequência é aquilo. Você está conflitando com uma movimentação, sendo que a própria carta da carruagem vem falando que é necessário fazer essa mudança. É necessário você mudar tudo aquilo que te impede e se movimentar em direção àquilo que você realmente quer, aquilo que você acredita. Mas não depende deles, depende de vocês. Querer ou não se abrir e decidir por algo diferente na vida de vocês. A carta dos amantes
na energia do signo de Gêmeos, a energia do ar, o plano mental, fala que muitos ainda estão ponderando. Muitos ainda estão tentando reavaliar. Mas enquanto fazem isso, colocam uma torre em cima das próprias mudanças. Buscam situações diferentes no mesmo lugar. Enquanto essa autoproteção aqui, disfarçada de torre, não for colocada abaixo, vocês mesmos vão travar as mudanças que estão na sua vida, as mudanças que tem para vir, as melhoras que a espiritualidade quer prover para vocês. E a partir disso, vocês se prendem nas indecisões, no medo, na falta de sabedoria e no ficar em cima do muro. Não vai nem para um lado e nem para o outro. É como muitos de vocês aqui se sentem. Se o que você busca necessita de uma decisão sua, o jogo iniciou com 3 de paus. Ele te convida a se movimentar, a buscar os recomeços, sejam eles emocionais ou não, e a movimentar a sua energia em prol disso. Caso contrário, você vai continuar à mercê da manipulação dos outros. Você vai continuar vibrando numa escassez de estrutura por causa do seu plano mental, por causa da sua mente. Você vai perder as suas mudanças e as suas realizações e vai continuar do jeito que está. Espero que essa leitura tenha feito algum sentido para você e que você busque não só melhorar a sua relação com a sua espiritualidade, mas a sua relação com o seu eu superior também. Você tentar se entender e entender tudo aquilo que você está sentindo e analisar as suas decisões. Se seriam decisões que você, estando no seu controle pleno, no seu equilíbrio pleno, tomaria, ou se houve ou está havendo alguma influência energética a respeito daquilo que você acredita e que você quer. Porque tem caminhos bons para muitos de vocês aqui, mas por conta dessas manipulações energéticas, esses desgastes, falta de estruturas, vocês acabam prejudicando essas mudanças e não decidindo aquilo que quer. Até porque vocês não conseguem enxergar. Então, o primeiro passo é tentar enxergar tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que na sequência da carta aqui de espadas vai trazer dor, sofrimento, mas também refletindo a respeito disso e decidindo por algo melhor. Até uma próxima leitura.